Salve galera, hoje eu vou falar sobre Valofax, uma mega, super, ultra poderosa espada. Para você que já deu God Country, vai reconhecer aqui a espada, e para que você que já leu, tem curiosidade sobre ela também, né? Tem um outro quadrinho que ainda não chegou aqui no Brasil, que é Crossover, que saiu em 13 volumes lá nos Estados Unidos. Aqui provavelmente se chegar, deve chegar encadernado em um, dois, provavelmente em um. Os encadernados aqui no momento. Eu espero que chegue, né? Eu só consegui ler esse crossover aqui no PDF, mas então eu li o primeiro crossover, né, no PDF, e depois eu li o impresso do God Country, né? O God Country mostra a espada, é uma espada que é definida ali no quadrinho como a essência de todas as espadas, a alma por trás de todas as lâminas, presente em cada lâmina forjada, encantada ou mítica. Em outras palavras, Valofax é o conceito fundamental de uma espada, a origem de todas as espadas e lâminas que existiram ou que podem existir, ou que existem, né? Em termos simples, Valofax é o conceito da espada, a energia, a história e a essência que torna uma espada mais do que apenas um objeto de metal. É o poder que reside em todas as lâminas, não importa quão simples ou poderosas sejam, né? Ela é todas as espadas mágicas que você já ouviu falar na sua vida. Excalibur, aquela espada de ébano do Cavaleiro Negro, a espada dos Thundercats também, o Olho Tandera. Todas as espadas são Valofax. O Valofax são todas. Ela é a deusa das espadas, é a encarnação de todas as espadas, né? Então o poder dela é praticamente ilimitado. Ela aparece em God Country mostrando uma fraçãozinha do seu poder, né? Ajudando o mortal a enfrentar alguns deuses decadentes. Depois ela é referenciada numa revista do Thor, eu nem sabia, né? Uma revista do Thor no 7 de 2020, e reaparece em crossover, esse quadrinho também ainda inédito aqui no Brasil, que esse crossover ele faz referência a vários quadrinhos, né? Dá pra ver quadrinhos da Marvel, DC, da Image, né, principalmente, e aí a Valofax surge nesse quadrinho crossover também como um item importante na história ali também, né? E até mostra a menina, a personagem tem uma criança ali em God Country, em crossover já aparece já como uma idosa cuidadora de um museu, e ele faz a referência, mostra uma cena da revista do God Country, mostrando essa senhora ainda criança lá conversando com o avô e a espada lá do lado dele. A espada é uma espada larga de quase 3 metros de comprimento, que se você for usar no seu joguinho de RPG aí medieval, fantasia medieval, seria um mega artefato, né, criado por uma entidade suprema daquele universo, né? Por exemplo, em D&D, no cenário de Toril, o Deus Supremo é Al, né? Letra A, letra O, tudo junto. Al, né? Al, ali em Forgotten Realms,
é o Deus para o qual os deuses rezam, né? Seria a encarnação em jogo do narrador, né? Tamanho poder dele, né? Então, Valofax, se você considerar que ela exista em Forgotten Realms, por exemplo, ela seria uma criação de Al, tamanho poder dela, entendeu? Mas ela, a história dela é que ela foi criada por uma entidade suprema de um panteão lá, né? E só que ela se rebelou, né? Porque ela mesma queria escolher o seu portador, né? Assim seria a ideia dela no cenário de RPG, né? É uma espada que escolhe quem vai segurar ela, né? Quem vai ser seu portador, né? Se alguém de tendências diferentes da dela tentar usar ela, vai ter um destino bem terrível, né? Inclusive em Gaud Country tem uma cena lá em que um deus da morte tenta usar ela e ela destrói o cara, né? Destrói uma divindade maligna que queria usar ela. Ela é muito forte. Ela faz um deus da guerra lá naquele cenário ficar de joelho na frente dela. Então seria um mega artefato. Você teria que pensar bem como usar ela, né? Talvez usar essa revista Gaud Country como referência, ou se você puder ler a crossover também, né? Para ver como usá-la ali de forma que não estrague a sua história, apenas acrescente, né? Talvez ajudando o grupo por um tempo e depois ela desaparecendo procurando outro dono, né? Então, hoje aqui esse vídeo é só para referenciar a Valofax, uma mega espada que eu tinha visto primeiro na revista Crossover, depois eu vi em God Country e pesquisando enquanto eu fazia esse vídeo aqui, eu acabei descobrindo que ela aparece também sendo referenciada numa história do Thor, né? Provavelmente algum artista aí que leia God Country vai fazer alguma cena com várias armas ou espadas, fatalmente ele vai referenciar essa arma. É muito apelona, né? Forte pra caramba. Ela tem poucas limitações, né? No quadrinho original ela tinha uma limitação, só que ela não iria contra o criador dela, mas ainda assim, quando o portador dela joga ela contra o criador dela, esse criador dela é ferido por ela, né? Então tem ali talvez pequenas limitações, tipo assim, ela, apesar de ter o poder de todas as armas, de todas as espadas mágicas, ela não era capaz de curar o portador dela se o ferimento foi feito pelo criador dela, por exemplo, entendeu? E aí, no seu cenário ali, você teria que fazer talvez alguma adaptação, uma limitaçãozinha, mais moral mesmo dela. Ela geralmente não ela vai poder falar verbalmente com quem está ao redor dela. Ela escolhe não falar muito. Espada sem limite, né? Então, assim, a princípio ela é muito poderosa, não é uma espada para você usar levianamente, né? Ou você ter um plano, né? Ela teria uma utilidade
jogo de RPG, ou uma história que você vai inventar, se você for roteirista de quadrinhos. Ela teve uma utilidade, e ela assim, não é uma fase de aparecer e sumir depois, né? Eu gostei da história, no Story God Country fica como que assim, ela escolheu um membro daquela de uma família lá para ser o portador dela. Depois o filho dele ficou com ela, guardou ela. Se ele usou ou não é mostrado no quadrinho, né? Mas ele guarda a espada. Então, aí depois de crossover já mostra a espada guardada no museu lá, que era administrado pela neta daquele cara que usou a espada pela primeira vez lá, Emmett. Aí eu gostei dessa parte, né? A espada fica ali, ela gostou de ficar no planeta Terra, ficou ali como uma relíquia de família, né? Num cenário de fantasia medieval, ela poderia ter escolhido, por exemplo, realmente uma família, talvez a família de um dos jogadores ali, para ser um dos personagens dos jogadores, para ser a relíquia de família, né? Ela pode ter ajudado em algum momento antigo da história. Isso ficou como uma lenda, né? E até talvez reduzido ou aumentado de alguma forma ali a história dela, né? Com o passar do tempo, a história passada de boca em boca, né, vai mudando, né, tem diferenças, aumentando ou diminuindo lá na sua importância, e chega um momento atual em que o aventureiro pode receber essa espada da família, né, ou fazer alguma missão especial lá para ter direito a usar essa arma, né? Talvez ele sem saber a grandiosidade da arma, né? Mas sabendo que ela pode ser útil na missão dele, ainda assim, né? Pode ser a missão da aventura lá, a missão de derrotar uma entidade poderosa lá, né? Essa espada poderia entrar na mão do personagem como a princípio parecendo uma arma mágica menor, e depois de evoluindo junto com o personagem, né, até mostrar todos os poderes dela. E o mestre teria que ver uma forma lá a arma poder ajudar ele sem resolver tudo para ele também, né? Seria uma ferramenta, mas tem que saber dosar para poder não limitar também os outros personagens e tal. Já que a Valofax é uma encarnação de todas as armas, ela podia, todas as espadas, né, todas as lâminas, podia estar presente na lâmina de cada personagem ali do grupo, né? E no combate final, no clímax contra um boss poderoso lá, esse poder dela se manifestaria criando os poderes das armas de cada jogador ali, né? Uma ideia, né? E aí fica a cargo do mestre. Então, gente, hoje foi a minha dica aí para o seu RPG. Dica de leitura, 3 dicas de leitura, né? God Country,
já tem impresso disponível no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. Também lá no Instagram eu botei também lá algumas imagens e a sinopse lá da God Country. Indico quem tiver acesso ao PDF aí do crossover também, é muito massa, muito maneiro. Quem já tem aí essa revista no 7 do Thor de 2020, volte lá, dê uma olhadinha, confira lá. O Thor está passando por um salão de armas, o Halifax aparece no canto direito da cena. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Comentem aí se vocês já conhecem o Halifax, já leram God Country, já leram crossover, essa revista do Thor aí. Comente se vocês já leram algum desses quadrinhos, né? Deixe seu joinha aí para ajudar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, aperte o sininho aí para receber as notificações, compartilhe o vídeo, né? Se você puder comprar aí através dos links que eu deixo na descrição, meus links do Amazon, me ajuda também, sem aumentar em nada a sua compra, só vai me ajudar lá um pouquinho. Valeu aí, galera, até a próxima.